Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta quem já me conhece e para quem tá me vendo pela primeira vez, prazer, eu sou Rodolfo Rodrigues, sou publicitário, trabalhava até pouco tempo atrás numa agência de publicidade, agora estou trabalhando full time com edição de vídeos pro Paulo Hatz do Livraria em Casa e pro Vitor Almeida, o GF, o nosso querido Geek Freak. E gente, eu sou assim, uma pessoa de poucas leituras, né? Não sou uma pessoa que lê horrores, eu leio assim, conforme vai dando. Mas, quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto demais. Hoje eu vou trazer pra vocês todas as leituras que eu fiz em 2021. Enquanto muita gente aí tá fazendo lista de 100, 50, 250 livro do ano, eu tenho aqui tipo uma pilinha de 17, que na verdade eu não vou nem mostrar todos, eu vou mostrar mais os destaques mesmo, os livros que eu mais gostei de ter lido no ano e que eu realmente quero falar com vocês. Eu vou ficar de olho aqui no notebook porque eu tenho uma colinha, aliás, tem uma thread no Twitter que eu fiz no comecinho do ano pra ir acompanhando todas as minhas leituras, que senão eu esqueço tudo. E aí eu vou seguindo ela, vou deixar o link da thread aqui na descrição. Aliás, me sigam no Twitter, no Instagram e também em todas as redes sociais. Eu tô no Instagram como @eufemismo, separado por pontos, então eu.fe.mis.mo. E no Twitter eu sou Rodolfo Longo R. Meu perfil particular no Instagram também é Rodolfo Longo R, tá bom? Quem já me conhece vai até rir disso aqui agora, mas o primeiro livro que eu li no ano, que na verdade eu comecei a ler ele no finalzinho de 2020 e terminei no começo de 2021, foi Casa de Terra e Sangue, o primeiro volume de Cidade da Lua Crescente. Eu li ele junto com a Cleita Sereia, que vocês podem seguir ela também, @CleitaSereia. Pra vocês terem ideia, eu gostei tanto, mas tanto desse livro, que a gente fez um podcast só pra falar sobre ele. É o Corvo Branco, você pode ouvir a gente aqui no YouTube, só procurar Corvo Branco Podcast, ou no Spotify, tem algumas outras plataformas que a gente ainda tá subindo, estamos descobrindo como é que funciona tudo isso, né? Porque leva tempo pra estar disponível em todos os agregadores de podcast. E a gente vai fazer uma discussão de 5 capítulos por vez, então a cada episódio do podcast vão ser 5 capítulos que a gente vai falar desse livro aqui. Eu não sei nem por onde começar. A Sarah J. Maas foi uma montanha russa de emoções pra mim, porque eu comecei lendo A Cotar, eu não li Trono de Vidro, que isso fique claro antes que vocês deem spoilers pra mim nos comentários. Eu li Corte de Espinhos e Rosas e eu detestei o primeiro livro, e aí eu li Corte de Névoa e Fúria, que é o segundo, e eu amei o livro. Aí eu li o terceiro, não gostei. Aí eu li o 3,5, né, o Corte de Gelo e Estrelas. Ai, foi horrível. E aí depois eu desisti no livro da Nesta. Só que, gente, me veio isso daqui e eu falei, meu Deus, obrigado. Obrigado, Sarah J. Maas, eu te idolatro agora. Ela conseguiu criar um universo muito complexo, cheio de estruturas políticas, hierarquias sociais e, ao mesmo tempo, colocar lobisomem não, porque a Cleita fica brava comigo, né? Metamorfo, vampiro, feérico, humano, anjo, tem de tudo, gente. Ela, tipo assim, parece a Cassandra Clare, que quer botar tudo numa mesma história, mas ela conseguiu organizar tudo perfeitamente. Eu só tenho elogios pra esse livro. Se vocês quiserem me ouvir falando mais sobre Casa de Terra e Sangue, vão lá no Corvo Branco pra vocês ouvirem, tá? Depois, eu li a trilogia do Grishaverso. Eu comecei por Sombras e Ossos, depois fui pra Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Vou mostrar eles aqui pra vocês, porque esses livros são maravilhosos. Eu não li eles nessa edição, desde que isso fique claro também. Eu ouvi o audiobook deles. Não vou falar muito onde que eu ouvi, porque não estão me patrocinando. E também porque é uma marca concorrente do patrão. Eu não quero perder meu emprego. Vou falar somente da história pra vocês, tá? Eu li sim, porque ia lançar a série na Netflix, Os Sombriossos, que eu não sei porque eles não chamam de Grishaverso, já que tem os 3 livros, mais a duologia do Six of Crows lá, e que também foi uma oscilação aqui de emoções no Grishaverso. Eu não gostei muito do primeiro livro, vou confessar pra vocês que Sombriossos foi uma leitura meio assim, tipo, ok, não foi incrível, não foi maravilhosa, mas eu gostei bastante do universo que a Leite Balduco criou pra gente. Falei assim, vou continuar pra ver no que vai dar, né? Porque como era um dos primeiros livros, se não foi o primeiro livro que ela escreveu, pode ser que a escrita dela fosse melhorando. E realmente, Sol e Tormenta, que é o segundo livro, pra mim é o mais bem escrito e elaborado da série. A gente vê o quanto que ela cresceu e desenvolveu mais esse mundo, trouxe mais personagens e mais elementos importantes pra história. Eu gostei muito da forma como ela desenvolveu tudo a partir do primeiro, porque parece que ela realmente colheu muito feedback e soube colocar no livro, e a história foi amadurecendo como tal. E o último livro, eu gostei bastante do encerramento da história, a trama principal eu gostei, só me pesa muito a parte do relacionamento aqui que tem dos personagens principais. Eu não gostei muito do encerramento dessa parte. Do romance. Mas isso não estraga o meu amor pela série, eu gostei demais. Eu quero muito ler Six of Crows, que inclusive eu ganhei a duologia, um da Cleita e um da Adriele.
ele no meu aniversário do ano passado. E eu ainda não li. Mas eu quero muito. Primeiro eu queria ler esse daqui, porque foram os primeiros que ela lançou, pra depois ir pra Six of Crows. Mas vai ficar pro ano que vem, obviamente. Pra quem não conhece, a trilogia do Grishaverso, esses 3 primeiros livros, vai contar a história da Alina, que era uma humana comum que descobre que ela tem alguns poderes ali que naquele mundo são chamados de Grishas, as pessoas que têm esses poderes. E aí existe como se fosse um centro militar. Muita gente compara esse centro como Hogwarts, mas eu não acho que tem a mesma vibe. Eu acho que é completamente diferente, porque Hogwarts é um ambiente acadêmico. E aqui no Grishaverso, esse local é muito mais como um centro militar mesmo. É uma coisa pra você treinar, pra ir à guerra, pra ir a lutas, pra você realmente se desenvolver e se tornar ali, ter alguma profissão do seu futuro. Eu sei que escola é muito parecido com isso, mas eu não consigo ver Hogwarts, consigo fazer essa comparação. Pra mim não funciona. E cada um dos Grishas tem alguns poderes especiais. A maior parte deles tem poder ou de fogo, ou de ar, ou de... Ih, gente, esqueci. Mas eram 3 principais ali, tem o pessoal dos corporeal, que se eu não me engano, que controlam magia corpórea, um rolê muito legal. E aí a Alina, ela desperta com o poder de luz, ela é uma conjuradora do sol. Ela brilha muito. Então eu, como gosto muito de protagonistas que brilham meio que literalmente, adorei muito essa história, me lembrou muito Avatar, porque tem a dominação dos elementos ali, uma coisa muito parecida, e ao mesmo tempo tem alguns elementos de steampunk, muito poucos, mas que eu gostei muito, porque tem o pessoal dos material, que é o que desenvolvem novas ferramentas e tecnologias a partir de magia, então assim, que sabor que foi ler essa trilogia esse ano. Depois disso eu li 1984, do George Orwell. Eu tinha até feito um vídeo para outro canal, acho que eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês, tá? Não vai ficar pra sempre, porque em algum momento eu vou me desvincular 100% daquele outro canal, mas dá pra vocês assistirem ele por enquanto. Eu fiz bastante comparativos entre a história e o Big Brother desse ano, porque pra quem não sabe, o Big Brother é um reality inspirado em 1984, só que 1984 ele é um livro muito, mas muito pesado. Ele é como se fosse o início das distopias, e eu, como gosto muito de distopias, falei assim, eu preciso ler 1984. É o que iniciou tudo isso, eu preciso conhecer. E foi assim, uma experiência muito legal, porque a gente vê muita referência das outras distopias que a gente conhece, de onde que veio tudo isso, e a gente faz muitas reflexões do momento da sociedade que a gente está agora, mas, ao mesmo tempo, essa edição específica da Biblioteca Azul, ela tem alguns comentários no fim do livro. Inclusive, o prólogo é escrito pela Rita Von Hunt. Isso mesmo, pela Rita Von Hunt, a drag maravilhosa lá, que super politizada, ensina bastante coisa pra gente. E eles contextualizam nesses comentários o que realmente, de fato, foram essas referências que o George quis trazer na época. Aliás, George Orwell não é o nome real do autor, tá? É um pseudônimo e muita gente não sabe disso. Depois eu comecei a ler Revolução dos Bichos e eu parei. Eu sei que o livro é 1000 vezes mais curto que 1984, mas... eu não tava muito com cabeça, porque me pesou demais essa leitura, eu fiquei muito mal da cabeça. Realmente, situação de barril. Eu não aguentava mais, eu fiquei numa pequena ressaquinha literária ali. Mas passou. O próximo destaque que eu queria trazer pra vocês foi O Labirinto do Fauno, que era um livro que eu queria ler há muito tempo. Eu comprei ele no ano passado, mas ano passado eu tive algumas intercorrências aí do meu trabalho e não consegui ler. Mas O Labirinto do Fauno é um livro muito gostosinho, me doeu demais editar o vídeo do Vitor de piores do ano, que ele colocou o Labirinto do Fauno lá. Foi muito sofrido, porque eu adorei essa história, eu gostei muito, porque ele é primeiramente, um realismo mágico, e segundamente, é um conto de fada meio sombrio, sabe? Ele é inspirado no filme do Labirinto do Fauno, que foi feito pelo Guilherme Del Toro, e não é o contrário que a gente tá acostumado a ver, não é o livro que inspirou o filme que inspirou o livro. Ele queria fazer uma expansão da história, e ele convidou a Cornélia Funk, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, se é Funk, se é Funke, se é Funk, mas ela é a autora de Coração de Tinta, que é uma outra trilogia que eu li o primeiro livro e gostei bastante, e a escrita dela é muito gostosinha de ler. Eu tive a sensação, durante o livro todo, de que eu estava ouvindo alguém me contar a história, sabe? Como se alguém tivesse sentado ali na sua frente, pegasse o livro, abrisse e começasse a te contar uma história. Era o que eu sentia. Isso fez com que fosse uma leitura muito gostosa e muito mais rápida, sabe? Eu não tenho nem o que falar sobre essa edição da Intrínseca. A Intrínseca tem feito edições cada vez melhores recentemente. Já vou falar mais de uma outra que eu tô lendo agora. Dá pra perceber que eles tiveram um carinho muito especial aqui pra esse livro. É capa dura, como vocês podem ter visto. E ao longo da história, eu vou tentar filmar pra mostrar pra vocês. Inclusive, vou tentar fazer isso com os outros livros também, mas não garanto.
Existem algumas passagens que os capítulos têm alguns desenhos em volta da página. E ali a gente sabe que é a parte de expansão da história, que é o que não tem no livro, que são elementos que o Guilherme Del Toro criou enquanto estava fazendo o filme, mas que não couberam no filme, então ele trouxe pro livro. E aí fica muito mais fácil da gente se situar e a gente vai entendendo coisas tanto da própria história quanto do filme que só vem a entender com essas expansões. Vale muito, muito, muito a pena, é muito gostosinho. Em seguida eu peguei de novo a trilogia de Em Busca de Wondla para continuar essa história que fazia muito tempo que eu tinha começado e ainda não tinha terminado. Eu tenho um problema muito sério com terminar histórias. Eu não terminei até hoje Os Instrumentos Mortais e nem a a segunda série do Percy Jackson, Os Heróis do Olimpo. Os Heróis do Olimpo é o nome do primeiro livro? Ai, não lembro, gente. Não terminei, e aí eu falei assim, não, vou terminar porque eu tenho um carinho muito grande por esses livros, e eu vejo pouca gente falando sobre eles. Na verdade, eu nunca vi ninguém falando sobre eles. Eles são livros muito bonitos, eles são todos ilustrados, a trilogia inteira é ilustrada. Parecido com o que a gente tem no Labirinto do Fauno, que parece que tem alguém contando a história pra gente, aqui também a gente tem essa sensação, só que a gente tá falando de um mundo meio alienígena, é uma sensação muito diferente de ler esse livro, você poder ver esses personagens e esse mundo que o Tony de Terlizzi criou, que torna a leitura uma coisa assim, simplesmente única. Gosto muito. Eu sei que o roteiro, aí parece que eu tô falando de série, de filme, não. O enredo da história não é muito forte, sabe? Não é aquela coisa assim, ai, que reviravoltas incríveis, plot twists maravilhosos. Não, não tem isso aqui, mas a escrita do Tony é muito gostosa e acompanhar toda essa história por meio das ilustrações torna tudo mais lindo. Eu já tinha lido o Em Busca de Wondla e o segundo, Um Herói para Wondla, lá no passado, assim que saíram esses livros eu li eles. E aí passou um tempão, eu tinha esquecido, aí esse ano que eu comecei a pegar mais coisas pra ler de volta, que eu falei assim, eu vou terminar, e peguei A Batalha por Wondla, que é o terceiro livro e encerramento da história. O Tony de Terlizzi, ele é conhecido pelas Crônicas de Spiderwick, ele é o criador ali, co-criador, se eu não me engano, ele trouxe todo esse expertise dele de criação de mundo pra cá. Na trilogia a gente vai acompanhar a história da Eva 9, que ela é uma humana que foi criada a vida toda por uma robô mãe, tipo é realmente uma robô que criou ela desde que ela nasceu. Ela não conhece outros humanos, ela não conhece nada fora daquela casinha que ela vive, e a gente descobre que era um abrigo subterrâneo, e certo dia ela consegue sair daí, e ela descobre todo o mundo ali fora. Só que assim, ela não encontra nenhum humano, ela encontra outras criaturas, que é o que eu te falei, de serem seres alienígenas. A gente não sabe muito bem onde que a gente tá, quando a gente descobre onde que a gente tá, é melhor ainda e faz com que a história seja mais interessante e intrigante, faz a gente querer chegar até o final. Lógico que existe todo um plot que chega nesse terceiro livro para se chamar A Batalha por Wondla, vai ter uma guerra, tem conflito, tem bastante ação, é muito legal de ver tudo isso, e eu super recomendo para quem tá procurando ali uma fantasia com pontos de ficção. A ficção científica é bem leve, mas tem alguns pontos de ficção científica aqui que sejam muito levinhos, muito tranquilinho para ler, nada muito cabeça, nada que você tem que pensar muito, mas que você consiga ler ali rapidão e curtir aquele momento de leitura. Daí eu entrei numa vibe meio mitologia nórdica por causa do Assassin's Creed novo que saiu, o Valhalla, e eu li tanto o livro do Neil Gaiman sobre mitologia nórdica, quanto aquele outro boxinho que eu vou deixar a foto pra vocês. Eu não lembro qual foi a editora que lançou, mas eram basicamente as mesmas histórias, só que escritas de formas diferentes, né? Pra conhecer um pouco mais da mitologia nórdica, porque eu me interessei muito. E esses livros ajudam bastante a se guiar nessa história. Eu não vou falar muito sobre, porque é um livro mais... como que eu posso dizer? Histórico, assim, ele tá contando as histórias que as pessoas, o pessoal do norte ali da Europa, tinham por tradição oral. Então, são histórias compiladas que a gente conhece hoje como mitologia nórdica. O interessante é sempre lembrar que eles eram povos distintos e que, por exemplo, o Thor, que é um dos deuses mais conhecidos da mitologia nórdica, não era o mesmo Thor para cada um daqueles povos. Cada um tinha uma visão diferente sobre cada um dos deuses, então é sempre bom reforçar isso. Depois, gente, eu li A Bomba, que foi o quadrinho do Perfura Neve. Eu assisti o filme, que é o Snowpiercer, pra quem não sabe, o Expresso da Manhã, tem vários nomes esse negócio, né? Que saiu lá no passado com o Chris Evans e eu amei o filme, e aí saiu a série na Netflix e eu amei a série. Eu falei assim, se tem um quadrinho deve ser melhor ainda, né? Vou ler. Muito que me engano. É muito ruim, gente, é muito ruim mesmo. Tanto o traço da HQ, mas assim, eu não vou falar aí, não gosto de julgar a arte, porque a arte é uma forma de expressão, né? Então não vou julgar a expressão dos outros, mas tanto a arte quanto o texto do quadrinho parecem muito rabiscos de uma história que você tá querendo desenvolver ainda, sabe? Parece que tá inconcluída. Tanto que foram 3 autores que fizeram cada uma das partes da HQ, porque ela é dividida em 3 partes. E aí a gente fica meio assim, a primeira parte é bem parecida com a história da primeira temporada da série da Netflix. A segunda você já fala,
que tá acontecendo? E a terceira você fala assim, tá bom, ele só queria mostrar peito. Só queria mostrar a gente ali nos vagão fazendo umas coisinhas. Meio que perde o rolê da história. Eu achei que as adaptações cinematográficas, tanto o filme quanto a série, foram muito melhores do que a história que a gente tem no quadrinho original. Uma nota rápida, eu li o conto da Adriele, Uma Noite Inesquecível, que conta a história de dois rapazes que se conhecem em uma noite, e nessa uma noite eles podem realizar alguns desejos, e é muito fofinho. A escrita da Adriele é muito engraçada, eu recomendo muito que vocês conheçam os contos dela. Ela também tem livros, todos disponíveis na Amazon, gente. Conheçam porque é incrível. Aliás, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, utilize meu link, eu gerei um link para poder ganhar de alguma forma o dinheiro daqui, né? Então, sempre que vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usem meu link que tá aqui na descrição. Ele também vai estar lá na bio do meu Insta, do Eufemismo. Comprando com esse link, você não vai gastar nada mais do valor do preço que você já pagaria se você fosse direto no site da Amazon. Só que eu ganho uma pequena comissão, então você ajuda de alguma forma a manter o canal, tá? Depois, gente, eu comecei a ler aquele box do Sherlock Holmes que todo mundo tem, mas que ninguém lê. E aí eu entendi por que ninguém lê. O primeiro volume tem 3 livros dentro, que é Um Estudo em Vermelho, O Sinal dos Quatro e As Aventuras de Sherlock Holmes. Aí, gente, o que aconteceu? O primeiro livro eu já tinha lido, só que eu não lembrava, então foi uma releitura ali. Eu adoro Sherlock Holmes, então eu falei, ai, que legal, que delícia, tô lendo de novo. Passou pro segundo, que foi O Sinal dos Quatro, era um que eu nunca tinha nem ouvido falar e eu adorei a história. Eu falei assim, nossa, perfeito, tô amando, a melhor coisa que eu fiz foi ter comprado esse box. Chegou no terceiro livro, que é As Aventuras de Sherlock Holmes. Gente, primeiro que esse livro, ele é um acumulado de contos, né? Ai, que preguiça, que preguiça. Porque são 12 contos que tem dentro desse livro e eles são muito parecidos. É tudo igual. Todas as histórias se resolvem do mesmo jeito. A pessoa vai lá, procura o Sherlock, está com um problema, o Sherlock vai lá... O Sherlock vai lá, investiga rapidamente, resolve o problema, acabou a história. Não tem, tipo assim, uma dinâmica muito diferente. Todos os contos são exatamente iguais. Muda, sim, a forma como a vítima perdeu o negócio ou como a pessoa morreu, e aí ele vai descobrir outras pistas, mas o método é o mesmo em todos. Então, assim, eu devia ter lido isso um conto por mês ou um conto por semana pra não ir ficando tão enjoado, porque chegou no sexto conto eu falei assim, que é isso? Que palhaçada é essa? Não aguento mais. E aí eu dei uma abandonada no box, mas eu pretendo continuar porque eu sei que os outros livros são muito bons e não são compostos só por contos, que no final são todos iguais. Eu sei que eles são diferentes, eu tenho fé. Depois eu entrei numa vibe meio assim, não ficção. Eu li o livro da Marie Kondo, que é aquele... como é que é? A Mágica da Arrumação. E a Marie Kondo, gente, ela assim, é uma ídola pra mim. Eu realmente adoro ela. Eu assisti a série dela na Netflix, arrumei minha casa no dia seguinte, assim. Foi realmente, ela faz mágica na nossa vida. Só que o livro dela é bem chato. Não recomendo que vocês leiam, tá? Por favor. Se tiver um tempo livre aí, vai fazer outra coisa, ler outro livro, porque o livro dela é muito chato. Eu entendo que ela queria fazer render, porque o método dela é muito simples. É você pegar, ver a coisa, ver se você precisa dela ainda. Se você não precisar, você abraça ela, muito obrigado, coisa, por ter existido. E joga fora, acabou, é só isso, não tem mais. E aí ela quis fazer render pra dar um livro, né? Porque senão ia virar um panfleto. E o segundo de não ficção que eu li foi o Neuromarketing, que é um livro muito bom para quem gosta de publicidade, gosta de marketing. Eu não cheguei a terminar ele, então não vou nem contar ele como lido aqui. E eu também não coloquei ele na minha thread, mas eu lembro que foi nessa mesma época. Eu não terminei porque é um livro muito técnico, então realmente quero ir lendo ele aos poucos. Por isso que eu ainda não terminei, porque eu tô lendo aos poucos e eu quero estudar realmente aquele livro. Ele é muito bom para ajudar a gente a compor imagens, a compor textos e a compor peças gráficas no geral, para que a gente possa transmitir a mensagem da melhor forma. Não é um livro com aquela pegada de coach, que a maior parte dos livros de marketing tem. Ele é uma pegada muito técnica, muito aprofundada na psicologia. Vale muito a pena de ser estudado com seriedade se você gostar do assunto, tá? Aí, meus amores, eu encerrei o ano. Eu comecei isso em julho, só que aí desandou. Peraí que eu vou explicar pra vocês. Eu voltei a ler a trilogia de Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor, que é essa preciosidade maravilhosa. Eu já tinha lido Feita de Fumaça e Osso assim que lançou. Quando lançou lá, sei lá, 2013, 14. Eu li esse livro e eu lembro que eu amei. Então eu falei assim, quando sair os próximos eu vou querer ler. Só que aí veio o quê? A faculdade. A faculdade desandou tudo. E aí eu não consegui continuar, mas descobri que esses livros estavam virando raridade. Então eu falei assim, vou correr pra ler pra poder entender essa história, continuar antes que eu tenha que pagar 90 conto no terceiro livro. Daí eu fiz a releitura do primeiro livro, eu amei, foi o primeiro livro, inclusive, que eu reli na minha vida. Até então eu nunca tinha relido um livro, e a experiência foi incrível. É muito legal você revisitar suas marcações,
conexões que você fez e você rir de novo, você chorar de novo. E esse livro realmente faz a gente se emocionar em algumas partes. A gente vai acompanhar a história da Carol, que é uma menina que vive em Praga. Então a gente primeiro que já tem toda uma realidade diferente da nossa, porque Praga não é uma cidade muito citada nas histórias, nos filmes, nos livros. A gente não conhece tanto e aqui a gente vai conhecer bastante. E a Carol, ela parece uma garota normal, só que ela tem cabelo azul. O que, gente, se você tiver cabelo azul é super normal. Aliás, super queria ter o cabelo azul, mas eu não tenho condição de manter. E ela mora com quimeras, ela mora com 4 quimeras, que são criaturas ali meio humanoides, mas que também são misturas de outros animais. E aí a gente não sabe por que ela, que é humana, completamente humana, mora com esses quimeras até o final do livro. O que eu mais gosto nessa história é que a gente vai acompanhando a história da Carol e aí ela encontra um outro personagem, que vai ser o Akiva, e no meio dessa história o livro ele para e fala assim, vou te levar pra outra realidade, você vai conhecer outra história agora. Aí eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei completamente perdido. Falei assim, quem que é esse personagem? O que tá acontecendo? Eu quero saber da Carol, porque acaba no cliffhanger, a primeira parte, muito louca. E a gente fica assim, mano, Laini Taylor, você não faça isso comigo. E aí quando a gente vai percebendo quem são esses personagens que a gente conhece na segunda parte, a gente vai começando a ligar os pontos e a gente percebe que a Carol tá muito ferrada. Depois a gente volta pra história da Carol, encerra o livro e aí a gente vai pra Dias de Sangue e Estrela, que é o Estrelas plural, que é o segundo livro da trilogia. E esse livro ele é um pouco mais arrastado, mas eu tive muita sorte de eu ter tido tempo de ler ele em uma semana. Então eu consegui ler ele inteiro em uma semana. E ele é um livro que não acontece muita coisa. É basicamente a Carol parada num certo local ali da história, fazendo algumas coisas para ajudar o povo dela. Ela passa por algumas situações muito pesadas, tanto psicologicamente quanto fisicamente mesmo. Ela sofre muito nesse livro e é difícil de ver esse sofrimento dela. Então eu tenho certeza que se eu tivesse lido esse livro por mais tempo, se eu tivesse me estendido mais, eu não teria tido uma experiência tão legal com a história. E aí depois eu comecei a ler o terceiro livro, Os Sonhos com Deuses e Monstros. E aí, os autores, eles acham que a gente vai permitir que eles contem a história de outros personagens aqui que a gente não quer saber. E aí eles contam essas histórias. Só que aí depois que a gente percebe que esses personagens novos têm total conexão com os personagens antigos e que vão fazer toda a diferença no final da história, a gente explode a cabeça. Esse terceiro livro foi arrastado pra mim. Eu comecei ele em julho e terminei ele só em dezembro, mas valeu cada página que eu li. Eu não demorei a ler ele por conta da escrita, demorei a ler ele por conta de coisas da minha vida que estava acontecendo mesmo, né? Que eu comentei a transição do meu trabalho, outras coisas que aconteceram na minha vida pessoal, e aí atrasaram a leitura, mas valeu muito a pena. E eu tive uma conversa depois com o Alisson Andrade, que ele me ajudou a entender que há muitas conexões entre essa trilogia e a outra trilogia, a duologia, no caso, da Laini Taylor, que é a do Estranho Sonhador, que tá aí hypado, um monte de gente lendo, sem ter lido a trilogia, e quem leu tá pegando um monte de referência legal. Então eu fiz bem em ter lido a trilogia primeiro, e eu quero muito ler a duologia do Estranho Sonhador em 2022. Espero ter muitas surpresas. A escrita da Laini Taylor, ela é muito criticada, mas eu gosto muito, porque ela é meio poética, então ela dá umas abstraídas de vez em quando pra fazer umas comparações e umas descrições mais bonitas e tal. E eu gosto muito disso na escrita dela, porque é diferente das outras formas de escrita que a gente tá acostumado. E eu entendo por que as pessoas criticam, porque às vezes não tem tempo pra ficar esperando o autor fazer comparação ali, falar da luz que tá passando pelos cabelos da menina, não sei o que tem. Eu acho isso muito legal. Então quem gosta de descrições mais longas aí, vai curtir Feita de Fumacioso, mas também quem gosta de fantasia não pode deixar de ler, porque é uma fantasia de muita qualidade. E aí, gente, veio a Black Friday. E na Black Friday eu decidi voltar pra Avatar. Pra quem não sabe, Avatar é aquele anime da Nickelodeon que fez muito sucesso. Teve primeiro a lenda do Aang e depois a lenda de Korra. E eu queria muito saber o que tinha acontecido com a mãe do Zuko, que é um dos personagens principais ali de A Lenda de Aang. E a gente descobre o que acontece na HQ de The Search, que, aliás, a Intrínseca avisou agora que vai lançar no ano que vem as HQs, pelo menos a primeira. A gente não sabe se vai ter as próximas, mas como tem um desenho na lombada e eles permitiram continuar, acredito que a gente vai ter as outras aqui também. E eu li essa HQ assim, em uma sentada, porque eu tava muito curioso pra saber o que tinha acontecido. A gente tinha certeza que ela tinha se dado muito mal, e depois a gente descobre que realmente ela se deu muito mal, mas que coisas boas também aconteceram com ela. E eu não vou falar o que aconteceu. Se vocês quiserem de fato saber o que aconteceu, me procurem, me perguntem que eu conto pra vocês, mas eu acho que vale muito a pena você
ter a experiência da leitura da HQ. Foi muito gostoso revisitar o mundo de Aang e descobrir histórias novas, porque eu sou muito fanático, tipo assim, eu sou a pessoa que sabe o que acontece em cada capítulo do desenho. Eu não tinha dado a chance ainda de ir pras HQs, mesmo que elas tivessem sido lançadas desde sei lá quando, porque eu não queria baixar pirateado. E as edições em inglês são muito caras. Só que aí eu aproveitei a Black Friday desse ano e falei assim, não, agora vai ser a hora. Aí eu peguei e valeu muito a pena. Esse não foi o único livro de Avatar que eu comprei também essa coisa enorme, que é a continuação de A Lenda de Korra. Esse é o primeiro quadrinho que acontece logo em seguida dos acontecimentos do último episódio da 4ª temporada de Korra. Então, assim que acaba a história que a gente conhece pela TV, eles decidiram mostrar pra gente o que de fato acontece nos quadrinhos. E aqui eu vou contar uma coisa pra vocês que eu fiquei um pouco chateado, mas ao mesmo tempo muito feliz deles terem a coragem de trazer pra HQ, que é mostrar um relacionamento ali lésbico, que assim, não vou falar pra não dar spoiler, mas fica meio óbvio de quem que eu tô falando. E que no desenho a gente teve vários indícios, mas quando eu assisti pela primeira vez eu não tinha catado. Só que aí depois que eu vi que de fato tinha aquele relacionamento e que ele tava ali dentro da história esse tempo todo, eu comecei a perceber tudo e falei, realmente. E aí aqui a gente vai conhecer outros personagens LGBT que vão ajudar a personagem lésbica. É muito difícil ficar falando assim pra não dar spoiler, mas gente, tipo, quem vocês acham que eu tô falando? Que vão ajudar essa personagem a se entender e a permitir viver esse relacionamento ali numa sociedade que ainda não aceita totalmente. É legal que a gente vê que algumas das nações, como a nação do Ar, que infelizmente meio que não existe mais, tem só poucas pessoas ali, pra eles é de boa, pra eles assim, não tem nada, e assim, é isso que eu gosto de ver nos livros de fantasia, de realidades paralelas aí que não existem, livros de ficção, quando as pessoas LGBT podem ser felizes no mundo sem terem muitas questões envolvidas, tipo assim, eu tô namorando fulana, beleza, que legal, parabéns pra vocês, felicidades, e não aquela coisa tipo, meu Deus, como assim, agora, o que vão pensar? Não, é super aceito, é super tranquilo, e eu gosto muito de ver como isso foi abordado nesse livro. Nossa, me estendi demais nisso aqui, não era pra eu ter falado tudo isso. Mas enfim, quero continuar a ler todas as HQs de Avatar e poder falar com vocês sobre elas, porque é uma das minhas paixões. Agora, para encerrar essa história, é um livro que eu estou lendo agora, mas como ele é uma antologia de contos, eu já posso falar, porque eu li li um conto e meio, já posso considerar lido, não é mesmo? Tô brincando, não vou considerar ele como lido, mas estou falando de Forward, que é essa antologia que a Intrínseca lançou, primeiro no Clube dos Intrínsecos e agora abertamente pra nós, a plebe, e que conta com autores famosíssimos. Tem o Blake Crouch, tem a N.K. Jemisin, a Veronica Roth, tem o Amor Towles, Paul Tremblay e o Andy Weir. Gente, é só os top da ficção científica. Esse livro tem uma pegada muito Black Mirror, mas muito Black Mirror mesmo. Eu li o conto da Veronica Roth, comentei com vocês no Instagram, então se você já me segue lá, você já sabe o que eu vou falar aqui. E se você não me segue, por favor, me siga. Que nesse conto a gente vai acompanhar uma personagem que ela tá trabalhando no armazenamento das últimas espécies de planta do mundo antes que um meteoro atinja a Terra e os humanos tenham que fugir numa arca. Por isso que se chama Arca, o conto. O enredo em si, pra mim, não é muito forte. O final também é meio... fica meio a desejar. Mas o mais importante, que é o que ela conseguiu passar, é a mensagem de que a gente tem que viver o presente e dar valor para as coisas que realmente importam, para as coisas que estão ao nosso redor antes que a gente as perca. Eu fiz algumas marcações aqui, eu até li para vocês nos stories essas marcações. Li não, eu tirei foto, printei o livro, gostou? Terminei ele assim, que sabor. E agora eu tô lendo do Blake Crouch, que gente, que história é essa? Pelo amor de Deus, o primeiro capítulo, eu fiquei completamente perdido, não tava entendendo nada que tava acontecendo. Aí depois veio o segundo episódio e falei, capítulo! Episódio não, capítulo. Veio o segundo capítulo e eu falei, realmente, que sabor. Ficou muito melhor a história só cresce. Eu não queria ler esse conto inteiro, até porque ele é o maior do livro e é o primeiro, mas ele dá bastante o tom do que a gente pode esperar dos outros, e ele é uma coisa muito Westworld. Não vou falar muito porque eu ainda não terminei, eu queria muito fazer um vídeo falando só desse livro, porque eu acho que rende bastante. E quando eu terminar, a gente conversa mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí do compilado de 2021, tudo que eu li esse ano, que não foram muitas coisas, mas como vocês perceberam, eu falo bastante das coisas que eu gosto. Então eu vou trazer vários conteúdos pra vocês, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, por isso que é importante vocês me seguirem lá. E lembrando que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usem o meu link, tá bom? Pra me ajudar a manter aqui um pouco. Eu só permito que você não compre com o meu link se você comprar ou com o do Paulo ou com o do Vitor, que aí você ajuda a manter meu emprego, tá bom? Bom 2022, que seja um ano maravilhoso pra vocês.